Olá, queridos, amados irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos para que a gente possa realizar a nossa leitura orante do Salmo desta quinta-feira. Hoje a gente tem o Salmo que é o Salmo de número 78. Esse Salmo, para quem está chegando agora, seja bem-vindo, tome lugar conosco, sinta-se acolhido. É o segundo Salmo maior do Saltério. É um salmo que ele tem 72 versos. E eu pensei em duas estratégias. A primeira foi em fazer uma leitura e dividir esse salmo em duas partes para que a gente pudesse expor. E a segunda é a mais arriscada, que é tratar desse salmo de uma só vez. Isso vai exigir de mim um poder de síntese muito grande. Então eu peço aos irmãos que tenham paciência, né? Se apiedem-se, porque a gente vai fazer uma leitura muito mais objetiva e vamos trazer aqui alguns pontos que são relevantes de maneira mais ampla, para que a gente possa, assim, não se deter nesse salmo por mais de uma semana. E a gente, assim, dá continuidade já na próxima semana com o Salmo 79. Então não posso me demorar. Peço a compreensão dos irmãos quanto a isso, tá? Vamos iniciar, né? O Salmo 78, nas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, Almeida Revista Atualizada, tem aí um título, A Providência Divina na História do Seu Povo. Vamos lê-lo agora. Salmo didático de Asaf. Escutai, meu povo, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou os nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como um dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse dado, que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante,
Ordenou as alturas e abriu as portas do céu. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e, pelo seu poder, conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte. E prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tomaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devoraram e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade das tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Na presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como os seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles,
As suas donzelas não tiveram canto nupcial, os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes culminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade de seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Irmãos, eu não sei se os irmãos recordam, e essa palavra é importante, porque é uma palavra-chave para a interpretação deste salmo, que no salmo anterior, o salmista Asaf trouxe a importância dos memoriais, de se recordar dos feitos de Deus, de levar o povo a uma compreensão de que Deus é aquele que os redime, é aquele que, por seus prodígios e maravilhas, traz a salvação e a libertação do seu povo. Agora, neste salmo, um salmo consecutivo, Asaf traz uma tensão sobre o motivo de o povo ter sido levado no cativeiro babilônico. E isso tem a ver com o fato de que esse povo não lembrou, esse povo não recordou, esse povo não valorizou os memoriais, esse povo deixou de ter em mente a aliança que tinha com Deus. E em razão disso, coisas terríveis aconteceram sobre a vida deste povo, do povo de Israel. Então a gente tem nesse salmo essa compreensão de que a desobediência, o povo quando desobedece a Deus, isso sempre causa problemas, situações desastrosas sobre a vida desse povo. Esse salmo também, ele alimenta o povo de esperança. A gente não sabe muito bem em que período entre Davi e o cativeiro babilônico esse salmo possa ter sido escrito e recopilado ou compilado dentro desse tomo ou dessa coletânea de salmos de Asaf que está aí no terceiro livro dos Salmos. Não sabe muito bem precisar. O que a gente sabe é que esse é um salmo didático. Ele é um masquio. E ele tem uma estrutura que é muito representativa. Eu preciso explicar algo da poesia hebraica que é importante para que a gente entenda. A poesia hebraica, ela não é uma poesia com rimas sonoras. Isso não acontece na poesia hebraica. Na poesia hebraica, o que acontece são rimas de ideias. É o que é chamado de paralelismos. Uma ideia se combina a outra que pode vir ou em seguida ou em uma segunda parte deste salmo. E aí eu já abro para explicar que esse salmo está dividido em duas partes. Uma parte que vai do versículo 1, do verso 1 do salmo até o verso 39, e uma segunda parte que vai do verso 40 até o verso 72.
E essas partes, elas conversam entre si. Isso a gente entende quando a gente percebe que essa estrutura tem subdivisões, e essas subdivisões, elas estão alinhadas nas duas partes. Por exemplo, a gente tem nesse salmo, na estrutura dele, uma introdução, que vai do verso 1 até o verso 8. E essa introdução trata da recapitulação da história de Israel, até aquele momento, tá? Então, se trata de tudo aquilo que é preciso se lembrar da história de Israel, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus, em sua fidelidade, operou em favor do povo. Daí, então, se divide essas duas partes. A primeira parte, a gente vai ter aí do verso 9 até o verso 11, se ressaltando que o povo da aliança se esqueceu de Deus. É o que está no verso 11, escrito assim: esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas. Tá? O que se combina ao que está na segunda parte, lá no verso 42. A segunda parte traz também esse prefácio do versículo 40 até o 42, e no verso 42 desse salmo vai estar escrito o seguinte: não se lembraram do poder dele. Não se lembraram do poder dele. Nessa primeira parte do verso 42 a gente tem isso. Então, a gente tem aí dois prefácios, eu acho, dos prefácios da primeira e da segunda parte. Depois a gente vai ter aí, na primeira parte, do verso 12 ao verso 14, falando-se a respeito da redenção de Israel, que se combina ao que está escrito na segunda parte, do verso 43 até o verso 53. Na verdade, do verso 42 da parte B, que diz assim: no dia em que Deus os resgatou dos adversários. Está falando de redenção. E aí, no verso 12, ele fala dos prodígios que fez a presença de Deus no Egito. E aí trata sobre aquilo que Deus operou para poder salvar o povo. Então, guiou-os, né? Está falando da manifestação, da teofania de Deus guiando o povo no deserto para a salvação desse povo. Quando a gente vê aqui na segunda parte, a gente vai ver que ele também fala dos sinais que Deus operou ali no Egito, de maneira até mais explicada, falando até das pestilências, falando até de cada um daqueles sinais que Deus manifestou a Faraó para demonstrar que era ele mesmo que estava chamando o seu povo para lhe prestar culto. Então temos isso. Na primeira parte a gente tem uma terceira subdivisão que fala da provisão de Deus para com Israel. Está aí no verso 15 e 16 do Salmo. Então ele está falando de como Deus manteve esse povo, sustentou esse povo, tá? E aí a gente vai encontrar isso também na segunda parte do verso 54 e 55, que fala que Deus foi quem levou esse povo, né? Que Deus foi quem manteve esse povo, foi Deus quem guiou, foi Deus que estabeleceu esse povo, né? Que fez habitar as tribos de Israel naquele lugar. Então, assim, temos aqui uma relação também, ampliando-se agora para a terra. E depois, meus irmãos, temos uma quarta subdivisão, que fala sobre o juízo de Deus sobre Israel. Isso é detalhado aí no texto da primeira parte, do verso 17 até o verso 33, explicando de toda aquela queixa do povo que está lá no livro de Números, né? Se queixando do maná, se queixando da provisão espiritual de Deus, e Deus, mesmo tendo feito tudo aquilo que ele fez, enviado maná, cereal do céu para o povo, abrindo torrentes no deserto, fazendo com que a água brotasse da rocha para saciar o povo. Ainda assim o povo agiu de maneira rebelde e murmurou contra Deus. Isso teve consequências sobre a vida desse povo. E aí se estende também sobre a segunda parte, dos versos 56 até o verso 64, dizendo que o povo, quando se estabeleceu na terra, fizeram coisas parecidas, né? Se envolvendo com os ídolos dos povos que ali habitavam, tendo ali diante de Deus uma relação de infidelidade e fazendo com que a ira de Deus se acendesse contra o povo. Então temos aí, mais uma vez, falando-se de juízo. E por fim,
tanto na primeira quanto na segunda parte, a gente vai ter a expressão da graça de Deus em favor de Israel, ou para com Israel. Do verso 34 até o verso 39 da primeira parte, a gente tem que Deus, ainda assim, buscou o seu povo. Ainda assim, agiu de maneira misericordiosa, perdoando esse povo da iniquidade que ele havia cometido. E a gente tem também no versículo 65, verso 65 ao 72, uma demonstração de que Deus se levantou contra os inimigos de Israel para salvar novamente o seu povo, dando demonstrações claras de que amava a Sião, dando demonstrações claras de que Davi era seu servo, né, escolhido por ele para dirigir o seu povo. Então a gente tem essas características aqui no Salmo, que são características importantes, porque elas são relatos da história da salvação, são relatos da história de Israel e se combinam muito à história da redenção como revelada a nós, como povo de Deus, como igreja, que foi comprada, que foi resgatada pelo sacrifício, pela aliança celebrada por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, aquilo que é dito ao povo, né, que foi dito lá nos 10 mandamentos, ouçam, né, aqui também é dito de início, escutai, povo meu, a minha lei, é o Shema. A gente precisa, irmãos, ter um coração que esteja inclinado a ouvir a voz de Deus expressa em sua palavra. A gente precisa ter um coração que deseja, que anseia por isso, porque a palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus, ela não apenas nutre o nosso coração com a realidade transformadora da sua vontade em nós, mas ela também é uma palavra que nos faz perceber quem é Deus e que nos faz entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, observe, tem aqui que Deus fala e que Deus abre os lábios para expressar a sua vontade, aquilo que estava escondido por enigmas, palavras, né? E ele pede que isso seja compartilhado. Você vê aí no verso 3, verso 2, verso 3, verso 4. Deus, ele convoca o seu povo a que compartilhe isso com as gerações vindouras, que nós possamos transmitir isso para os nossos filhos, para os filhos transmitirem para os filhos dos seus filhos e assim por diante, porque essa é uma verdade libertadora, essa é uma verdade que nos aproxima de Deus, essa é uma verdade que nos faz entender o que é que Deus deseja para a nossa vida, essa é uma verdade que se alinha à vontade de Deus e nos faz agir em fidelidade. Então, isso nos faz perceber que Deus é realmente um Deus poderoso. E aí, assim, a gente não tem como desassociar quem é Deus dos feitos de Deus. E é o que vai se dizer do verso 5 em diante. Ele vai dizer assim, estabeleceu um testemunho, instituiu a lei. Olha, a lei é para que nós possamos conhecer a Ele, mas também praticar aquilo que Ele ordenou. A lei que Ele estabeleceu e ordenou aos seus pais que transmitissem aos filhos. E fizesse isso às gerações futuras, como eu já falei. Para quê? Tem um objetivo, está no verso 7, para que pusessem em Deus a sua fé. Então, a gente comunica essas coisas aos nossos filhos porque somos responsáveis por educá-los na fé que nós sabemos e conhecemos a respeito de quem é Deus e da sua obra salvadora. Então, Deus, ele nos convoca como pais a fazermos isso. Deus nos convoca como líderes a fazermos isso. Precisamos assumir o nosso papel, meus irmãos. A gente vive num contexto, numa época em que as lideranças estão muito fragilizadas. A liderança na família, a liderança às vezes nas igrejas, está muito fragilizado. Por quê? Porque não temos assumido o nosso papel de comunicar a nossa fé. Comunicar de maneira objetiva. Cada um tem o seu jeito, né? Ninguém precisa ser igual, idêntico ao outro, mas a gente precisa comunicar de maneira fiel e objetiva
A fé que nós temos aos nossos filhos, é um compromisso que nós assumimos de Deus como povo da aliança. A gente precisa falar sobre os feitos de Deus, porque quem Deus é se manifesta também a partir dos seus feitos, os feitos de Deus. Fala das obras que Deus realizou para a nossa salvação. Então, assim, a gente precisa fazer isso porque a gente tem exemplos no passado de pessoas que não fizeram isso e se deram muito mal. E é isso que o salmista está dizendo. Olha, vocês precisam comunicar isso porque os pais, os nossos pais, eles eram uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante, em cujo espírito não foi fiel a Deus. E eles sofreram as consequências disso. E aí está na estrutura do salmo que nós lemos, né? A palavra esqueceram, que está aí no verso 14, no verso 11, perdão, e no verso 42, não lembraram, nos traz em mente que a nossa vida, ela é uma vida fundamentada numa realidade já acontecida e decretada por Deus. E a gente que tem não mais as sombras, o esboço daquilo que é a realidade salvadora de Deus na vida dos seus eleitos por meio da obra de Jesus Cristo, a gente tem que fazer essa memória. Não é só no momento da ceia que a gente tem que fazer essa memória, né? Não é só naquele momento, ali também fazemos essa memória, mas essa memória tem que ser trazida constantemente para nós, daquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus, da maravilha que Ele operou em nosso favor, porque o esquecimento aqui, meus irmãos, é um sinal claro de ingratidão. Quando a gente esquece daquilo que Deus tem feito por nós, estamos agindo como um povo obstinado e rebelde. Não estamos agindo diferentes daqueles que na antiga aliança prevaricaram. Estamos agindo de maneira a provocar a ira do nosso Deus. Então precisamos entender bem isso, que esquecer-se aqui não é simplesmente uma amnésia assim, temporal. É você não ter consciência, agir como se você não tivesse consciência alguma de quem é Deus, das suas obras e da redenção que Ele operou por nós. Então, meus irmãos, qual é o contrário de esquecer? É lembrar, né? A gente deve lembrar, a gente deve trazer à nossa mente, a gente deve exercitar a nossa mente por essas memórias de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, fez por nós, e ainda aquilo que Deus fará, né? Porque aquilo que Ele decretou já está feito. É quase que um paradoxo temporal, né? Paradoxo, eu vou explicar, né? Para que paradoxo é uma aparente contradição, mas que talvez não seja. A gente tem aqui um decreto de Deus que foi feito na eternidade, mas que ainda, por vezes, não foi cumprido no espaço-tempo. Por exemplo, a vinda de Jesus Cristo para o juízo das nações e plena redenção do seu povo ainda não aconteceu, né? Jesus voltará. Mas não é porque não aconteceu no espaço-tempo que esse não é um fato já consumado, decretado por Deus. Já é decretado por Deus. Então a gente tem que lembrar disso. Né? Temos uma expectativa, mas também temos uma recordação do decreto, porque o decreto é a garantia de que isso será feito. Então, meus irmãos, a gente deve viver como pessoas não que esquecem, pessoas inadvertidamente vivem a vida como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse governando todas as coisas, como se Deus não tivesse operado a redenção em nosso favor. Uma pessoa que não conhece a Cristo viver assim é até compreensível, mas um crente viver como um ateu é meio complicado, né? Não dá para ser, é uma incompatibilidade.
temos em Deus a redenção. É a segunda parte que eu quero trabalhar. A nossa redenção não vem por meio das nossas obras, a gente sabe disso. A nossa redenção vem por meio de Deus. Assim como o que ocorreu em Israel, no Egito ali, quando o povo estava em cativeiro, e Deus levantou Moisés para resgatar esse povo, Deus também fez isso de maneira ampliada, né? E de maneira perfeita, através da vinda de Jesus Cristo. Temos aqui conexões, né? Porque lá no começo ele fala que Deus se comunicaria ao povo e falaria por meio de parábolas. E Deus, por meio de Jesus Cristo, fez isso, né? Cristo Jesus, Deus encarnado, ele falou por meio de parábolas, ele abriu a boca, ele se comunicou. Mas o interessante é que, assim como os pais não ouviram, esqueceram daquilo que Deus fizera, muitos do que eram dos compatriotas de Israel, também não deram ouvidos a Jesus, não creram que ele era o Messias e não entenderam as parábolas. As parábolas, irmãos, elas servem justamente para isso. Né? Há pessoas que entendem as parábolas, eu já vi muita gente falando assim, né? As parábolas é uma maneira de facilitar a compreensão daquilo que Jesus estava dizendo, ampliando a percepção das pessoas para as situações do cotidiano do povo. Não. A parábola era para dificultar a compreensão daqueles que tinham um coração duro, em cuja fé não estava mais em Deus, mas vivia uma religiosidade vazia. Então, assim, aquilo que para aqueles que tinham os ouvidos abertos pelo Espírito, os olhos desvendados para ver, as parábolas elas se tornariam mais claras. E até em alguns momentos os discípulos precisaram de um auxílio extra de Jesus para entendê-las. O fato é que Jesus estava se revelando como Deus de Israel, o Deus que fala por meio de parábolas, o Deus que revela aos pequeninos a sua sabedoria, o Deus que comunica por meio da sua própria vida e obra a redenção. É o Deus que habita no meio do seu povo, o Emanuel. Então a gente tem aqui um Deus que opera prodígios. Tanto do verso 12 ao verso 14 fala que Deus operou prodígios. Como? Deus fez com que eles saíssem da terra. A gente precisa entender aquele prodígio do mar se abrindo ali como se tivesse contido em diques, né? De um lado e de outro, para o povo de Israel passar. Deus guiou aquele povo do deserto. No dia, com aquele calor escaldante, ele colocava uma nuvenzinha ali no teto, para que o calor não matasse as pessoas. À noite, naquele frio, Deus colocava uma coluna de fogo também, um clarão ali de fogo, para que o povo também não morresse congelado. A amplitude térmica no deserto é assim. E Deus, de maneira sobrenatural, redimiu o seu povo, salvou o seu povo. A gente vai ver isso mais detalhado na segunda parte do Salmo. Ele fala também aí do campo de Zoan, né, de como Deus operou a salvação do Egito. Ele fala das pragas que foram acrescentadas ao Egito por desobediência de Faraó, que não queria deixar o povo dele. Deus deu sinais e prodígios. Deus demonstrou tudo isso. Então, assim, esse Deus Redentor é um Deus poderoso. A gente não está falando aqui de um Deus que é fruto de uma subjetividade humana. É um Deus que opera maravilhas. É um Deus que é pelo seu poder que ele nos salva. E essa salvação é sobrenatural. Desde sempre já estava registrada na história de Israel, que a salvação de Deus é uma salvação sobrenatural. Não é uma questão de conhecimento, simplesmente. É uma ação sobrenatural de Deus sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. A nova aliança é uma aliança transformadora dos nossos corações, meus irmãos.
A nossa salvação não é nem gnóstica, ou seja, a gente não acredita que a salvação vem por meio de um conhecimento secreto. É aquela pessoa que diz, eu sei, mas não diz eu creio, né? E a gente também não é agnóstico, que acredita que Deus existe, mas ele não se comunica conosco, né? A nossa salvação é pela fé. Mas quem opera essa salvação é Deus. Quem acrescenta fé em nosso coração é Deus. Então precisamos entender que essa salvação não é natural, não é ordinária. Ela é extraordinária, ela é sobrenatural. É Deus quem faz isso por nós. E aí, meus irmãos, a gente tem aqui aqueles momentos em que Deus demonstra a sua provisão para o seu povo. Isso fala de generosidade. Deus é muito generoso para conosco, meus irmãos. No deserto, ele deu água para o povo beber. Está aí no verso 15. No verso 54, ele fala que Deus deu uma terra para esse povo habitar. Ele está dizendo que Deus supriu as necessidades mais básicas. Deus, no verso 55, expulsou dali as nações para que o povo não vivesse acuado, mas, enfim, o povo descumpriu muita coisa e teve que sofrer as consequências de tudo isso. Mas Deus foi muito generoso com esse povo. Olhe para você, para mim, né? Olhemos para nós mesmos e percebamos como Deus tem sido generoso para conosco. Não merecíamos, meus irmãos, nada da parte de Deus. E Deus ainda assim nos trata com infinito amor, com misericórdia, nos suprindo as nossas necessidades. E aconteceu algo que também aqui no Salmo nos serve de alerta. Observem, assim como na antiga aliança, com o povo de Israel, por conta da rebeldia, desobediência do povo, por conta deles serem perseverantes em pecar contra Deus, em se rebelarem contra Deus, esse povo sofreu juízos de Deus, inclusive no deserto. Aí entra aquela passagem de Números, né? Que Deus enviava o maná, mas existia um populacho ali que veio do Egito junto com o povo, que eram pessoas egípcias que se envolveram com a cultura de Israel e saíram de lá também junto com eles, que começaram a sentir saudade dos pepinos, dos alhos, das cebolas do Egito, né? E Deus mandando maná para eles, pão do céu. E eles começaram a murmurar, a ponto de sobrecarregar Moisés com tanta murmuração. E Deus deu para eles o que eles pediram, que eles não estavam querendo carne. Deus enviou codornizes. Mas só que a ira de Deus se acendeu contra eles por conta da sua murmuração. Por conta que eles não reconheceram o que Deus havia feito para eles. Eles não lembraram. Eles esqueceram. Eles não levaram em conta o que Deus havia operado de maneira prodigiosa, magnânima, para a salvação deles. E isso também está descrito agora no contexto do povo na terra já prometida. Por quê? A gente conhece a história de Israel, tanto no livro de Reis, né, no primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas. Como o povo desobedeceu a Deus, como o povo acabou se envolvendo com os deuses falsos daquelas nações de Canaã. Né? Como o povo passou a adorar ídolos. A gente viu até num destes dias a história de Manassés, né? Que foi rei de Israel. Então, assim, a gente tem esses dois contextos. Assim como o povo desobedeceu, os pais desobedeceram, os filhos também desobedeceram. Um desobedeceram no deserto, outros desobedeceram na terra prometida. Então, meus irmãos, a gente tem um contexto aí de desobediência, um contexto de desvio. E a gente, meus irmãos, não pode deixar isso de lado. A gente precisa pensar sobre isso. Nós somos pecadores e o nosso pecado, ele tem um potencial avassalador
para nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida e para promover em nós, aqueles que são eleitos, obviamente, né, juízos de Deus. E, embora muita gente não queira crer assim, porque a gente vive num período de um evangelho muito humanista, né, mas os juízos de Deus, eles são punições muito acertadas para que nós, ao sofrermos por conta da consequência dos nossos pecados, possamos nos voltar para Deus. E é isso que acontece. Deus se encolerizou, porque o povo se envolveu com os ídolos pagãos, né, daqueles lugares, e permitiu que Israel fosse tomada de assalto pela Babilônia lá no século VI a.C. Da mesma forma como assim Deus permitiu que aqueles que estavam ali murmurando, comendo codornizes a ponto de saírem pelo nariz a carne que eles estavam comendo, Deus se encolerizou contra eles também e muitos foram feridos. Então temos aí um exercício de justiça de Deus. E eu falo sempre, todas as vezes que Deus expressa seu juízo, isso está apontando para um juízo final que irá acontecer. Não devemos esquecer disso. Devemos sim pensar de que o nosso Deus é justo e que a sua justiça, ela é uma justiça que terá uma consumação também. Então não caia na armadilha de achar que não existe inferno, não caia na armadilha de achar que os juízos de Deus são metáforas, né? Não caia nessas armadilhas. Deus é um Deus justo e a sua justiça será sempre estabelecida. Mesmo que ela seja estabelecida, que é o que acontece de maneira muito recorrente na história do povo de Deus, inclusive na nossa história pessoal como eleitos, de que essa justiça nos ocorre para nos reorientar à sua presença por meio do arrependimento. E aí, por fim, a gente tem, do verso 34 ao verso 39, na primeira parte, aquilo que trata a respeito da graça de Deus e se combina ao texto paralelo do verso 35, do verso 65 até o verso 72. Então, assim, lembra daquela história das codornizes? Muitos morreram ali, né? Enquanto aqueles morreram, outros arrependidos buscavam a Deus. Enquanto alguns estavam a morrer, outros arrependidos buscavam a Deus. E a palavra que ele usa no verso 35 é: lembravam-se de Deus. Ah, meu irmão, é isso que faz com que a gente tenha a plena convicção de que Deus cuida de nós, né? É a gente lembrar de Deus, lembrar daquilo que Ele tem feito por nós, lembrar do seu poder para nos salvar, lembrar de sua misericórdia para nos perdoar. Então eles lembraram que Deus era a sua rocha, lugar de segurança, o seu Redentor. E ainda que por vezes mentissem, falavam uma coisa, mas no coração existiam outras coisas, mesmo eles não tendo sido fiéis à aliança, Deus continuou a ser fiel, Deus continua a ser misericordioso, perdoando a iniquidade desse povo, como está aí no verso 38. E muitas vezes desviando a sua ira. E o que ele traz aqui sobre Deus é que Deus lembra. Deus não sofre de amnésia. Lembra que nós somos carne, vento que passa e não volta. Deus lembra da nossa condição. E aí, nos textos paralelos, a gente tem que Deus, assim como ele colocou o povo dentro de uma situação de sofrimento com o cativeiro babilônico, era ele o valente que se levantaria, despertaria do sono para poder livrar esse povo, para fazer recuar o adversário. Então temos aqui, irmãos, Deus agindo em favor de Judá, né? Restabelecendo ali a sua aliança.
E o Monte Sião é muito representativo disso, porque é o lugar onde o tabernáculo estava construído. Deus dá ali uma demonstração do seu amor inabalável, reconstruindo ali o santuário, restabelecendo com o povo um relacionamento cultual de adoração. E aí ele trata, por fim, de Davi como um exemplo, de integridade de coração, que deveria ser seguido por todos aqueles que apacentam o rebanho de Deus. Irmãos, enfim, conseguimos ter aqui, de maneira mais panorâmica, a compreensão do que esse Salmo, o Salmo 78 de Asaf, nos comunica. Que Deus aplique esse Salmo em nossos corações, fazendo-nos entender a sua vontade, sobretudo, fazendo-nos lembrar da história da nossa redenção, tirando de nós esse comportamento de desprezo e de esquecimento das coisas de Deus. Que possamos, pelo contrário, ter em mente sempre aquilo que Deus sobrenaturalmente operou por nós, para a nossa libertação por meio de Cristo Jesus, e que isso é uma obra tão extraordinária que nós não podemos esquecer dela em hipótese alguma. Precisamos lembrar que Deus é o nosso provedor, é Ele quem nos sustenta na caminhada, é Ele quem nos dá tudo aquilo que é necessário para a manutenção da nossa vida. Precisamos lembrar também da severidade de Deus, que com Deus não se brinca, que os juízos de Deus na vida dos eleitos provocam quando eles pecam e vivem de maneira contumaz no pecado, provocam sofrimentos. Mas que ao fim de tudo, a gente sabe que a graça de Deus ela se manifesta, porque esses sofrimentos nos geram arrependimento. Esses arrependimentos nos fazem buscar a Deus. E ao buscarmos a Deus, não encontramos um Deus que está apontando o dedo em riste a nós para nos acusar. Mas é um Deus que se apresenta como aquele pai do filho pródigo, que está de braços abertos para receber aquele filho que estava morto e reviveu. Aquele Deus que está de braços abertos para dar uma festa. Aquele Deus que está de braços abertos para restituir a sua comunhão com este que se desviou dos seus caminhos. É o Deus que restabelece o seu santuário para que possamos cultuá-lo em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Te damos graças, Senhor, por sabermos que tu tens cuidado de nós. Ajuda-nos, Senhor, a que a nossa consciência seja inundada dos feitos salvadores, inundada de tudo aquilo, Senhor, que tu tens demonstrado por meio da tua palavra, gerando em nossos corações fé. Fé, Senhor, que aponta para Jesus Cristo, aponta para o seu sacrifício na cruz para a nossa redenção. Ajuda-nos, Senhor, a não esquecermos disso, a não vivermos de maneira inadvertida no pecado, porque reconhecemos, ó Deus, que tu és não só o nosso resgatador, o nosso salvador, mas és também o nosso provedor. Abençoa as nossas vidas, Senhor, para que, pela história que conhecemos de Israel, não venhamos a agir de maneira rebelde, obstinada, mas venhamos, Senhor, a sempre que nos desviarmos do teu caminho, nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para ti, porque reconhecemos, ó Deus, que tu és um Deus bom, tu és um Deus piedoso, tu és um Deus misericordioso para conosco. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. É isso que nós te pedimos por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até a próxima leitura orante dos Salmos.